estudar a lei do progresso. Amanhã, terça-feira, lei da sociedade. Na quarta-feira, lei de igualdade. Na quinta, lei de liberdade. Na sexta-feira, lei de justiça, amor e caridade. E no encerramento, ao sábado, nós vamos ter uma palestra com o Jamil Marcelo, um amigo, um companheiro nosso, que irá apresentar autoconhecimento e felicidade, naturalmente fazendo uma síntese de tudo que foi estudado durante a semana. Agradecemos a todos pela presença. Temos certeza de que hoje vamos dar início a uma semana de muito proveito, muito estudo, muito aprendizado. Peço a vocês que venham amanhã e tragam outros companheiros também, para que possamos aproveitar esse estudo. Oremos então ao Senhor. Senhor da vida, a quem tudo devemos, que nos ofereceu o Mestre Jesus, irmão amado, para nos servir de guia e modelo. E em nome de Deus nosso Pai, Jesus, é que queremos buscar a sintonia com os mentores desta casa, em especial com os mentores deste trabalho, pedindo naturalmente assistência espiritual aos nossos companheiros que irão apresentar o estudo de hoje, mas pedindo também para que todos nós que vamos ouvi-los possamos não apenas apreender este conhecimento através do intelecto, mas sobretudo e principalmente para que possamos assimilar através dos nossos corações, para viver as leis do Pai, colaborando desta forma para a tão falada reforma íntima e para a mudança do nosso planeta para um mundo de regeneração. Envolva-nos a todos com amor e serenidade. Que assim seja. Hoje, acabei de ouvir aí de uma amiga, né? Hoje vai ser fera, porque são 3, cada um vai por 2, é como se fossem 6. É verdade, viu, gente? Depois vocês vão ver. Então, quem vai apresentar hoje o trabalho, a Lei do Progresso, é o Mário Arias, a Clélia Bittar e a Daniela Almeida. Que Jesus os envolva em muito amor e que vocês possam vir até aqui para apresentar o trabalho. Mário, Clélia e Daniela. Boa noite a todos, a todas. Ficar em pé aqui, porque o Jefinho resolveu gravar essas palestras, né? Então tem que pegar bem na câmera, tá? Joia, Daniel? Tudo bem. Então, que a gente possa ter um bom momento aqui, todos nós, né, reunidos aqui nessa casa, e que possamos dar continuidade a esses estudos das leis morais. O ano passado foi a mesma temática, as 5 primeiras leis, né? Que foram codificadas por Allan Kardec, meditado pelos Espíritos, e esse ano de 2011 a gente retoma, dando continuidade, dando seguimento ao que temos como as leis morais. E como é o nosso mestre Parada Dura aqui, dissertar um pouco sobre o que é a lei do progresso, né? E aí eu sempre retomo um pouquinho, vai ficar cada um. De baixo, cara. Vai. Onde eu cheguei a contar? Um pensamento ali naquela lição. Então, assim, antes de a gente falar exatamente da lei do progresso, né, seria interessante a gente parar um pouquinho para refletir por que a lei do progresso, assim como as demais
leis que serão estudadas durante essa semana, por que fazem parte daquilo que se entende como leis morais? Porque onde que elas se encontram, onde que elas se encontram no caso, qual é o livro dentro do doutrina espírita que especificamente dedica uma parte a estudar essas leis, sabendo que toda a doutrina em si faz esse apelo às nossas consciências, da reforma íntima, como falou Ana Marlene, da reforma interior, que na verdade nada mais é do que essa apuração do espírito para a elevação moral. A parte moral, então, é essa reforma de si mesmo, E essa frase que está lá no Evangelho, no item 16, item 4, capítulo 16, 17, aliás, a pergunta e depois a explanação é feita no seguinte sentido: como ele se conhece o verdadeiro espírito? Mas pela sua transformação moral, pelo esforço que ele depende em domar suas más inclinações, suas más tendências, porque nós somos cheios delas, E muita gente, às vezes nós mesmos batemos no peito e falamos, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada assim que transgrida, tanto o social. A gente fala, mas não faz mais do que obrigação, porque corromper no lado moral não é só roubar, matar, não é só fazer aquilo que é mais gritante. Nós temos pequenos vícios, internos, que têm a necessidade de domá-los. Cada um tem o seu, cada um sabe as suas necessidades e as suas fragilidades. O tempo todo, então, a conduta cristã, a conduta espírita é fazer o que nós olhemos para nós mesmos e no sentido de nos reformar interiormente para podermos alçar os voos aí do espírito. Mário. Onde é que essas 11 leis estão escritas? Especificamente, em toda a doutrina, em toda a codificação, em todos os livros, sempre é esse apelo. Mas nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na terceira parte, mais especificamente falando, que se ocupa das leis morais. O Evangelho ele é dividido em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, está lá no início. Os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja Romana, da Igreja de Roma, e o ensinamento moral, que é o inatacável. Se a gente pega o Evangelho, por exemplo, e se a gente lê o Evangelho e fazer a leitura da Bíblia, dos Evangelhos que estão na Bíblia, ele é muito distinto, porque ele não se ocupa da genealogia do Cristo, nem tampouco do aspecto biográfico do Cristo. O que a gente vê no Evangelho são as lições, são as parábolas, são as lições que o Mestre nos ensinou com o comentário dos Espíritos, tornando então mais acessível às nossas consciências aquilo que o nosso Rabi da Galileia nos trouxe há 2000 anos e que ainda a gente tem muita dificuldade de compreender. E é muito interessante a forma como esse Evangelho foi então organizado no Evangelho do Espiritismo, porque as outras partes, a parte da biografia, da parte dos milagres, das profecias e também das palavras que sustentaram os dogmas da Igreja, são ainda situações que provocam cisânia entre os cristãos, entre os irmãos. O único assunto que é inatacável, o único assunto que ninguém dá nem filho, no sentido de combater, ou de falar isso, aquilo, ou isso é uma mentira, ou isso é uma verdade, um fanatismo, que versa sobre os assuntos da moralidade. Não estou conseguindo explicar. Essas são as 11 leis morais, essas 5 primeiras que nós estudamos, falamos nesse mesmo momento um ano atrás. No nosso grupo nós falamos sobre a lei de introdução e coube a nós, no ano de 2011, falarmos sobre a lei do progresso. Vocês vão encontrar, assim, talvez com uma pequena nuance, dependendo da tradução do Evangelho que se encontra. Bom, o que é progresso, então? O que tem a ver com as leis morais? O grande objetivo do Espírito é esse progresso moral. Sabemos que a nossa condição original é espiritual, a passagem terrena, a passagem carnal, no terreno nós somos na Terra, mas se alguém estivesse em outro planeta, seria uma passagem em outro planeta, sei lá, não saberia dizer qual seria o nome, mas assumimos a forma daquele planeta, assumimos as condições climáticas daquele planeta, mas continuamos na nossa condição de espírito.
Isso está bacana, isso é legal a gente imaginar que, independentemente do planeta que possamos encarnar ou reencarnar, a nossa condição primordial é a condição espiritual. É da parte espiritual que viemos, é trabalho dos planejamentos. E é nesse espaço, é nesse conteúdo que temos que evoluir. Tá? Então, por que encarnamos? Encarnamos para trabalhar, encarnamos para aprender. Viemos tomar um corpo de carne, com todas as dificuldades que alguns têm, algumas enfermidades, doenças, deformidades, às vezes um corpo bonito, sadio, mas que tem que passar pelo trabalho, tem que passar pela educação, tem que passar por todas as vicissitudes, né? A fome, a necessidade do repouso, né? Temos que passar por todas as situações para que possamos evoluir. Tá? Então a gente percebe que não é o corpo que evolui, não é o corpo que adquire consciência ou razão, ele não é o depositário da vontade e da moral, mas esse é um atributo do espírito. Tá? E para desenvolver então esse intelecto, essa capacidade de trabalhar a si próprio, é preciso estar numa situação de estar encarnado para poder desenvolver, né, com maior presteza aquilo que é uma demanda do espírito. Tá? E dessa forma a gente então confere a demanda a lei natural, a lei divina. Tá? E aí tem uma pergunta, né, que está destacada dos espíritos, que é no sentido de perguntar, né, de fazer com que nós olhemos para essa situação. O progresso moral ele sempre segue, ele acompanha o progresso intelectual, né? Deveria ser assim, mas nós sabemos que infelizmente não é. Obviamente, quanto mais se avança em termos de intelectualidade, mais se tem recursos, instrumentos para também avançar no campo moral. Mas ainda sabemos que ainda não é assim, infelizmente. Porque no dia que isso estiver equilibrado, teremos dado um salto qualitativo, e talvez em termos de qualidade, em termos de um salto qualitativo e quântico, né? Para que nós possamos realmente alçar voos no sentido de nos libertarmos das nossas paixões que são ainda muito inferiores. Tá? E a pergunta subsequente a essa pergunta, em dando continuidade, é como que o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Exatamente por isso. Porque se a gente tem maior conhecimento, a quem mais é dado, mais é cobrado. Não é? Mas é cobrado do ponto de vista da espiritualidade, o próprio Pai nos cobra isso, né? A própria conduta, como nós também nos cobramos. Por que a gente às vezes se remói de remorso? Né? Por que a gente vê às vezes em tantos trabalhos mediúnicos, alguns espíritos enfurecidos ou arrependidos, ou enfim, doídos? Tá? O que é esse fogo do inferno? O inferno é um lugar físico? É um lugar como essa sala física? Obviamente que não. Esse inferno, que a gente, né, não é uma nomenclatura que a doutrina espírita adota, mas para a gente entender, esse inferno, né, nada mais é do que a dor moral. É a dor de estar num lugar, não num lugar físico, mas qualquer lugar que você esteja, na posição de encarnado ou desencarnado, sofrendo pela sua má conduta, sofrendo pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Tá? Então esse é o inferno, é poder viver, né, estar vivendo sem poder estar numa situação de luz, porque se afastou de uma conduta reta, de uma conduta do homem tido como homem justo. Né? Se usar uma nomenclatura do Antigo Testamento. Deixa eu nervosa. A gente falou de lei natural, e às vezes as pessoas passam essa leitura no Evangelho, no Espírito também, e passa um pouco batido se essa lei natural ela é sinônimo de estado natural, porque a gente vê isso no Espírito, na leitura do Pentateuco, kardeciano. E na verdade não é. A lei natural são essas 11 leis que nós vimos anteriormente, né, e que fazem parte. Lei natural ou divina, porque como ela rege a conduta humana, como ela rege a conduta humana no sentido de fazer com que nós avancemos no sentido do progresso intelectual e moral. Então, se ela é natural, ela é divina, porque nada existe sem que tenha sido da consciência superior. Entretanto, o estado natural, que também a gente vê na leitura, ele diverge do que nós entendemos como lei natural. O estado natural é um estado primitivo. É um estado que é incompatível com a evolução da própria humanidade. Então, quando lá nas primitivas perguntas do Livro dos Espíritos, quando diz que Deus nos criou simples e ignorante, é no sentido de que nos criou sem esse estado de consciência avançado que hoje conseguimos ter, que ainda é pequeno em relação àqueles que já estão mais adiantados na seara. Tá? Entretanto, isso foi feito para que nós possamos, através do trabalho, adquirir
através do nosso livre-arbítrio, a conduta adequada no progresso moral e intelectual. Ora, viver assim ad eterno seria incompatível com a própria lei natural e com a lei do progresso, né, nosso assunto de hoje, que demanda que nós avancemos, tá, no sentido da luz, né, para progredir sempre, porque assim estaremos cumprindo o projeto de amor do Pai Celestial. Então, esse estado natural de estado primitivo é incompatível com a própria natureza humana. Se no primeiro momento nós somos criados assim, para que Deus nos, olha que diz, que é Deus nos respeitando na nossa singeleza, nós não permanecemos assim para sempre. Né? É preciso que nós evoluamos. Bom, como eu acabei de falar, Deus nos criou sermos ignorantes, né? Através do trabalho, através da aquisição da consciência, a gente vai evoluindo no sentido de aportar, né, maiores conhecimentos, mas também amor. Né? Porque se ficar só no amor cognitivo, muito intelectual, a gente corre sempre o risco de tirar o coração daquilo que a gente deve colocar nas nossas relações diárias, com os nossos amigos, nossos familiares, nossos filhos, né, no nosso trabalho. Né? Então, desse caminhar que a gente sai de uma hierarquia inferior e vamos caminhando no sentido da hierarquia superior. Tá? Mas tem tantos espíritos trevosos que ainda se comprazem no mal, que ainda fazem mal, que ainda tem prazer em fazer mal. Tem. Por que está todo mundo igual? Porque cada um foi criado não só dentro, então cada um também quis livremente estacionar no momento. Se é verdade que o espírito retrograda, se ele manda, né, envolve o seu caminho primitivo, é também verdade que por mau uso dessa vontade, você pode estacionar séculos, talvez, milênios, né, perdendo a oportunidade de abraçar mais cedo, né, esse caminho de luz. Tá? Mas essa condição ela não é perpétua, porque ela seria uma condição que contrariaria a lei natural. Tá? E nós sabemos que a lei de Deus, as leis de Deus, a lei é uma só. Tá? E é sempre um caminho no sentido único. Tá? Então, por que existe tanta diferença entre pessoas? Tá? Por que existe tanta diferença entre pessoas, né, entre os povos? Exatamente por isso. Pelo mau uso da sua potencialidade, algumas pessoas estacionam a sua própria evolução, e é fato também que os povos evoluem também de uma maneira quase que, entre aspas, homogênea. A gente pode entender, por exemplo, determinados segmentos, vamos pegar a população terrestre. Por que tem algumas pessoas que são mais, pegar um povo que é mais evoluído do que o outro? Tá? São seres eternamente primitivos? Não, a gente sabe que investir na sua própria ascensão, isso reflete também no social. Tá? Então, o nível de consciência daquela pessoa, ela também faz com que o nível da consciência de outras pessoas também se elevem conjuntamente. Isso explica as diferenças, né, de postura, as diferenças em termos de conhecimento, as diferenças em termos até morais, em determinadas zonas do planeta, algumas mais conflituosas, mais pacíficas, algumas mais umbreiras, outras nem tanto assim. De onde vêm essas diferenças? Né? A pergunta eu sempre jogo a pergunta para frente, para trás, fui passeando no livro lá. Né? De onde vêm essas diferenças morais que nós podemos assistir, né, sobre o globo terrestre? Eu tenho a impressão que deve ser essa pergunta, deve também se estender a outros mundos, né, outras casas, outras moradas. Né? Essas diferenças decorrem de vários fatores: o clima, costumes, o tipo de vida. Tá? O mesmo ocorrendo com dois filhos da mesma mãe, que são educados um longe do outro, são duas pessoas distintas, né? Mas que nada se assemelha, apesar de ter a mesma origem biológica, o costume daquele local, o tipo de alimentação, o tipo de atividade, o tipo de leitura de vida que fez, fez com que as pessoas tivessem programações mentais diferentes. E isso, obviamente, que acaba trazendo consequências para a sua compreensão de vida e de mundo de uma maneira diferente do que o outro que foi criado com um ambiente talvez mais favorável. Tá? E o que impede, então, o homem de alçar, né, essa destinação, que é a luz, é o seu próprio orgulho e o egoísmo, as duas grandes chaves, né, que se contrapõem aí à caridade e ao amor. Essa degeneração moral de alguns povos, né, como eu havia falado antes, né, que impede esse progresso de uma maneira
momentânea, circunstancial, porque estamos todos, né, destinados a falar a esse sucesso, mas aquilo que impede essa evolução de uma maneira uníssona, homogênea, nada mais é do que essa situação do livre-arbítrio de cada um, do mau uso das suas faculdades, né? E a pergunta é feita no sentido, como é que se explica, né, que alguns povos assim, tão degenerados moralmente falando, né? E a resposta é interessante, não são os mesmos espíritos que ficam repetidamente no seio desses seres humanos, né? Porque esse que hoje é um degenerado, assim, ele também evolui, ainda de uma maneira pequena, mas ele também evolui. Mas ele vai evoluindo através do trabalho, através da amizade, através da dor. Ele já encontra um ambiente, a psicosfera, usando uma linguagem de André Luiz, ele já encontra uma psicosfera mais favorável, ele já evolui um pouquinho, então ele espera que ele passe para uma outra condição hierárquica e também saia dali. Então quem é que veio ocupar, entre aspas, esse espaço? São espíritos que, por sintonia, acabam voltando, acabam vindo para esse lugar quando ele recebe. Então, um pequeno avanço ele já sai dali, como você passasse do primeiro ano escolar para o segundo. Quem é que vai ocupar aquele banco do primeiro ano? Aquele que está também progredindo. Tá? Então, se não cabe mais a mim, limite de ano, no meu caso, quinta série, se eu evoluo moralmente, e também aqueles que estão comigo evoluem, saem da quinta série, vão para a sexta, para a sétima. Quem vai ocupar aquele banco? Quem vai ocupar aquela situação mais, né, hierarquicamente inferior? Aqueles espíritos que estão vindos de zonas ainda mais inferiores, ou aqueles, até podemos imaginar, aqueles que estão sendo criados na sua condição de simples ignorância e que ainda não conseguiram evoluir, né, em termos de consciência e moralidade, no qual estamos tentando. Tá? E aí fala das provações e criações que são individuais, que cada espírito aqui é único, a gente nunca se repete, podemos ser irmãos gêmeos, né, temos a mesma carga genética, mas a moralidade, o conhecimento, a vontade, o intelecto, ele é de cada um. Os pais muito colaboram na formação dessa criança, né? Nós sabemos como pais e mães que somos, que o peso que é aceitar a missão de trazer a encarnação no filho, entretanto, a moralidade do espírito. Tá? Se ele pode ter os atributos físicos, puxar a inteligência do pai, da mãe, a beleza, tal, é necessário que esses pais sejam vigilantes para proporcionar àquela criatura a condição de evoluir na sua moralidade. Porque eles podem estar dentro de casa, muitas vezes o espírito rebelde, e que a função daqueles pais é orientá-lo para seguir o caminho, né, reto. Como você pode ver um espírito de luz, ou uma pessoa que vem trazendo um grande missionário, um grande tarefeiro, como eu queria dizer, e às vezes você obstaculizar aquela tarefa, aquela missão, porque não ter dado condições morais para aquele espírito evoluir, embora sabendo que esse é o repositório individual de cada um. As implicações da doutrina espírita para o progresso da humanidade são muitas, né? E aqui eu te fiz um condensado das perguntas 7, 9, 8 e 9, 9, tá? Por quê? Porque são essas implicações que nos apontam para a questão do progresso intelectual, moral, o progresso da luz, progredir sempre, né? São esses 6 princípios, né, norteadores, que acreditar nesse Deus como um princípio norteador, criador e mantenedor desse universo. Um princípio de um ser inteligente, individualizado, que somos nós, espíritos, né? Fora da carne, né? É a nossa condição primordial, que continua sua massa evolutiva em diferentes corpos, né? Diferentes corpos, diferentes matérias, diferentes planetas, muitas vezes. A comunicabilidade dos espíritos, que é a fonte de orientação e instrução para a unidade, desse lado de cá e do lado de lá. A reencarnação, que é um dogma da doutrina espírita, muitas pessoas falam que não é mais falar, é um dogma da doutrina, se tirar isso, você tira toda a essência da doutrina espírita, né? Que é a possibilidade de voltar, né, ocupar um espaço de terreno num outro corpo, mas o mesmo espírito. Para quê? Para aprender, para evoluir sempre, para acompanhar o progresso. A prioridade dos mundos limitados é a prepotência, achar que esse planetinha é tão pequenininho, que é um cosmos, uma poeira cósmica do universo, é o único que tem toda a biologia, né, humana ou de outros animais. Né? Sabemos que essa tentativa dos cientistas de procurarem vida em outros planetas, uma vida igual a nossa, a doutrina espírita já fala, vai adotar um tipo de corpo de acordo com a atmosfera daquele planeta. O perispírito será adaptado para a condição daquele planeta. Não adianta buscar um ser humano com a cara que nós vemos num outro planeta. Ele será humano, mas humanizado de acordo com o padrão local. Tá? E o combate ao materialismo. Tá?
porque fortemente influenciado pela doutrina positivista das ciências que nasceu no século XIX, junto à ciência espírita nasce, a doutrina espírita nasce com ciência nesse momento, e veio como essa tentativa de combater esse excessivo materialismo que fez a dicotomia entre o que é mente, não é matéria, onde tem Deus, onde tem a carne, onde tem a matéria, onde tem o homem, poderia ter Deus. A doutrina espírita vem com essa finalidade de unir, não trazendo de volta um obscurantismo, uma coisa medonha do século das trevas, da Idade Média, mas trazendo a razão, o intelecto, junto com a questão do espírito. E agora eu passo a palavra para a Dani. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos continuar aí falando um pouquinho sobre o que a Clara acabou de falar para a gente, que é a influência do Espiritismo sobre o progresso. Isso para a gente é bem claro, é bem tranquilo, que há sim influência do Espiritismo no progresso. E a gente vai poder elencar aqui alguns exemplos disso. Primeiro, é a forma com que o Espiritismo foi elaborado. Kardec foi muito sábio, ele, todos os espíritos que o ajudaram ali nessa missão, na forma com que eles elaboraram o Espiritismo, justamente para suportar a lei do progresso. Tanto na forma com que os 5 livros principais, o nosso Pentateuco, foram elaborados, como das outras obras que são importantes. Todas elas não são obras fechadas, assim, são obras que possuem itens básicos, possuem bases, mas o assunto não se encerra lá. E há a possibilidade de uma complementação posterior, e a gente vai entender por que disso. Outro item importante também, que foi o conhecimento da vida futura, que o Espiritismo veio trazer isso de uma forma muito clara, de uma forma muito tranquila, e a partir do momento que a gente passou a ter certeza que existe sim a vida futura, isso colaborou para o progresso, porque a gente passou a saber que a gente vai colher amanhã aquilo que a gente está fazendo hoje. Então isso foi um item muito importante, esse conhecimento da vida futura, para essa perspectiva de progresso. A elaboração de um método de evolução do pensamento doutrinário, ou seja, o Espiritismo ele vai evoluir, ele vai contribuir para o progresso e ele não vai perder a sua base. A base ali, os conceitos principais vão permanecer. E aquilo que precisa ser completado vai sendo trazido para a gente com o tempo, na hora certa. As pecinhas ali do grande quebra-cabeça, que é o conhecimento humano, com o tempo vão se encaixando na hora certa. Mas esse serviço não vai ser muito fácil, não. Haverá grandes lutas a sustentar. Por quê? Porque o Espiritismo, ele, de certa forma, ele lida com o fermento da incredulidade. Muitas pessoas ainda são descrentes de verdades que para nós são verdades absolutas, tranquilas. Então, se a gente fosse citar a própria reencarnação, a existência de outros mundos, vários outros itens que para nós a gente acredita de uma forma muito tranquila, muitas pessoas não acreditam. E essa incredulidade é como se fosse um fermento mesmo, que vai se espalhando e que vai demorar um certo tempo para ser dissipado. Só que a questão da transformação das ideias exige tempo. As ideias não são transformadas instantaneamente. Existe toda uma programação, existe todo um caminho a ser percorrido. E aí entra a nossa paciência. E uma comparação interessante que a gente poderia fazer com o Espiritismo e com o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é que vai servir de base para o próprio Espiritismo. Foi ele quem abriu os caminhos e é nele que o Espiritismo está apoiado. E na época, né, que houve ali o advento do cristianismo, a luta foi muito maior do que a nossa. Porque os conceitos que foram trazidos com o advento do cristianismo iam totalmente ao encontro daquela sociedade, daquela época. Então a revolução social, a revolução cultural foi muito grande. Já no Espiritismo, a gente não tem assim, tanto que destruir, mas sim que edificar. Porque as primeiras sementes, os primeiros conceitos já foram lançados. Agora nós vamos ter, nos outros tempos, nos tempos antigos, o que eles nos ensinam hoje. E da mesma forma que a pergunta é muito interessante, a resposta é muito interessante.
Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não se pode dar ao recém-nascido um alimento que não poderá digerir. Cada coisa tem seu tempo. Ou seja, os espíritos superiores, eles sempre foram detentores desses conhecimentos que nós não tínhamos. Mas por que eles não vinham nos trazer? Porque nós não estávamos preparados para receber essas verdades. Então, cada coisa tem o seu processo de amadurecimento, de evolução. Cada coisa tem seu tempo. Sei que às vezes a gente fica meio bravo quando a gente está lendo um tema ali interessante e a resposta é: vocês ainda não podem conhecer esse tema porque não é compatível com o seu grau de evolução. Dá uma certa raiva, mas a gente é obrigado a concordar, que é verdade. Tem coisas que nem a nossa linguagem não consegue exprimir, que dirá o nosso intelecto, a nossa percepção. Temos que aguardar o momento certo. E outra pergunta interessante também é a pergunta 782. Será que em algum momento da humanidade, ou será que atualmente, ainda não existem homens que atrapalham a evolução do progresso, que atrapalham a marcha do progresso? Sim, eles sempre existiram, eles vão existir, só que eles são como uma pequena pedra colocada sobre a roda de um grande carro e que não impede de avançar. Ou seja, a influência dessas pessoas é mínima frente à força do progresso, que é inevitável. Um tema interessante que vai ser tratado também é sobre o progresso da legislação humana. Então, qual a pergunta 795? Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Por que as leis humanas mudam tanto? A resposta: porque as leis humanas, elas vão se tornar mais estáveis a partir do momento que elas se aproximarem das noções de justiça, que é aquilo que a Clara falou. Quanto mais elas se aproximarem da lei natural, o que é uma lei natural? É uma lei de Deus, é uma verdade absoluta, que independentemente se foi no Ocidente, no Oriente, no Brasil, na Europa, é uma verdade, porque vai ao encontro dos princípios de Deus. Então, quanto mais as leis humanas se aproximarem dessas verdades, menos elas vão se modificar. E por que então as leis penais, né, que são aquelas leis que são para tratar de ilícitos, de crimes, de contravenções, por que elas são tão severas? E há uma necessidade dessas leis na nossa atual sociedade? Infelizmente, sim. Só que essas leis, olha que interessante, elas mais se destinam a punir o mal depois que ele já foi feito. Ou seja, quando já teve o furto, quando já teve o roubo, quando já teve o homicídio, quando o mal já aconteceu. Sendo que o interessante seria o contrário, seria a prevenção, seria moldar, né, os homens, inspirar os homens para que os crimes não acontecessem. Mas isso vai acontecer com a educação, não vai ser bem com o efeito da legislação. E a gente sabe que a educação é uma tarefa longa, né? Que temos que plantar sementinhas para colher a longo prazo. E como que pode acontecer então essas reformas? Como que o homem pode ser inspirado, pode ser instruído a fazer as reformas de suas leis? Esse processo ele ocorre naturalmente, tanto pela força das coisas quanto pela influência dos homens de bem. Então, o progresso é uma lei que depende da nossa vontade. Então, os homens de bem eles vão sendo inspirados, vão sendo instruídos a fazerem ali as modificações que são necessárias na sociedade. E olha que interessante, como que a gente pode perceber essa reforma da legislação como um reflexo da reforma da sociedade. Eu peguei um trechinho das leis de Manu, que é um livro sagrado na Índia. E todo mundo deve saber que na Índia, né, os hindus são um dos povos mais antigos aqui da Terra. Olha como era tratada a mulher. Mesmo que a conduta do marido seja censurável, a mulher virtuosa deve reverenciá-lo como um Deus. Durante a infância, a mulher deve depender de seu pai. Ao se casar, de seu marido. Se este morrer, de seus filhos. E se não estiver, de seu soberano. Uma mulher nunca deve governar a si própria. A gente ouviu isso, dá até um certo susto. Não entrando na questão cultural, não entrando na questão religiosa, que de certa forma eles ainda
deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. É uma das leis que vai ser tratada aqui na nossa semana, e isso no século XIX, nós estamos no século XXI. Então, olha o tanto que o Espiritismo foi pioneiro ao tratar desses temas que são verdades universais. Nós estamos caminhando para isso. Então, olha como a civilização mudou e a legislação foi um reflexo disso. Então, o progresso ele é um processo, é uma movimentação constante no tempo, no espaço, não independe da nossa vontade. E olha que interessante essa metáfora que Kardec usou. Ele é promovido pela infiltração das ideias, das revoluções morais e sociais ao longo do tempo. Explodem sem razão, fazendo ruir o edifício carcomido do passado. Ou seja, quando a gente tem uma casa que a gente precisa de uma grande reforma, fazer uns remendos aqui, uns remendos ali, não é uma boa ideia, né? Normalmente a gente destrói e começa a construir uma casa nova, com bases sólidas, a gente começa a reforma do zero. E é isso que acontece com as ideias novas, com as ideias que impulsionam o progresso. As ideias antigas, elas vão sendo carcomidas, e as ideias novas vão se infiltrando, até a gente sentir a necessidade de fazer uma nova construção. Sobre os povos degenerados, né, que são aqueles povos antigos, atrasados, que a Clélia comentou um pouquinho sobre eles. Os povos, eles são individualidades coletivas. E como individualidades, eles passam por processos de infância, de idade adulta e de velhice. Se a gente for ver na história, a gente poderia citar vários exemplos de povos que aconteceu isso com eles. Eles foram formados, tiveram o seu auge, de repente eles declinaram e hoje a gente só tem relatos históricos. Por que isso acontece? Porque quando eles não se harmonizam com as leis do Criador, eles entram em extinção, assim como as pessoas. Então, aqueles povos que estão de acordo com a lei do Cristo, que estão de acordo com a lei do Criador, eles continuam e eles ajudam os povos ao redor, ajudam a humanidade. Aqueles que fogem, de certa forma, eles vão ser extinguidos. E na pluralidade das existências, todo mundo tem uma nova chance. Todo mundo tem direito de participar desse processo do progresso. Então, ou ele pode voltar naquele povo que era bárbaro, ou ele pode voltar no outro povo mais evoluído, sendo que todo mundo vai tirar proveito do progresso. E a civilização? A civilização também é bem comum a gente ouvir o pessoal comentando: ah, mas na minha época, porque antigamente as coisas eram muito melhores. Temos que ter ressalva quanto a isso. Por quê? Porque a civilização, ela é boa sim. O que a gente tem que condenar? A gente tem que condenar pessoas que abusam dela. Então, se a gente for um exemplo pequeno, bobo, mas um exemplo. Os aviões, qual foi a finalidade da criação deles? Transportar as pessoas. Aí quem usou ele para atacar bombas e dizimar uma cidade toda, abusou da criação. Ele foi criado para isso. Antigamente a gente demorava 3 meses de navio para cruzar o oceano. Agora a gente cruza em poucas horas. Então a evolução é positiva, ela é boa. Depende da utilização que você dá para aquilo. E quando que isso vai melhorar? Quando a gente tiver ali a união da moral e da inteligência. Quando eles andarem de braços dados, aí esses males, né, do advento da civilização, vão deixar de existir. E por que a civilização não consegue realizar já tudo aquilo de bom que ela poderia trazer? Porque nós ainda não estamos preparados para isso. Exige um certo preparo da humanidade. Quando nós estivermos preparados, aí nós vamos conseguir entender o que é o real significado de civilização. Então nós nos achamos melhores do que os povos antigos? Um pouquinho, bem pouquinho. Estamos caminhando, demos os primeiros passos, estamos um pouquinho melhores do que os nossos amigos selvagens, mas ainda falta uma longa caminhada. Por quê? Porque nós só poderemos nos considerar realmente povos civilizados quando nós tivermos banido os vícios que desonram a nossa sociedade. Quando nós conseguirmos vivermos como irmãos e quando nós conseguirmos praticar a caridade
Quando a gente estiver caminhando ali no caminho que o Cristo nos indicou, a gente vai saber que a gente está no caminho certo. Demos os primeiros passos, mas temos que continuar. E o Mário vai continuar. Boa noite. Ela desligou. Eu não começar a falar, quando eu começo, não parar nunca, né? Mas vamos lá. Bom, a ideia agora, nessa terceira parte da nossa apresentação, é tratar dessa marcha do progresso. É trazer um pouco dessa teoria que nós vimos e colocar sobre a nossa história, né? Fazer a história como plano de fundo para que a gente possa atestar essas teorias que foram colocadas aqui. Então nós vamos passar panoramicamente aqui sobre a evolução humana nos últimos 10, 11 mil anos e fazer uma justaposição desses conceitos. Nós vamos primeiramente fazer uma revisão de alguns pontos-chave, que é para onde a gente vai colocar os nossos olhos ali. A história, ela se divide em 5 idades, em 5 eras, né? A pré-história, a história antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então nós vamos passar um pouco sobre essas 5 idades, né, de maneira bastante superficial. Claro que ficaram fatos, ficaram personagens sem falar, que a gente não se estenda muito, mas pelo menos para que a gente possa ter uma ideia de como esses conceitos são verdadeiros e reais. Foi você ou eu? Olha, só tem que ter fé. Então, na marcha do progresso aqui, ó. Primeira coisa, o homem se desenvolve naturalmente. Então, nós temos em nós o gene do desenvolvimento. Não há como fugir disso. Nós vamos nos desenvolver, querendo ou não. Cada um desenvolve-se a seu tempo e a seu modo. Essa é outra característica também do ser humano. Nós não somos todos iguais, nós somos absolutamente diferentes. Então, cada espírito, cada povo tem um ritmo de desenvolvimento e uma forma de desenvolvimento. Outro ponto fundamental: os mais avançados auxiliam os demais pelo contato social. Essa é outra riqueza, né, de nós seres humanos. Nós temos condição de nos ajudar através do contato social, né, dessa riquíssima oportunidade que nós temos, que é viver em conjunto. Outra característica importante: aonde nós vemos o caos, a desordem e a confusão momentânea, porque elas atingem os nossos interesses, na verdade ele atrás para a providência divina, aos desígnios da providência, nos ajudando nessa marcha do progresso, né? E existe até essa metáfora que Kardec faz também, que é a tempestade e a agitação que purificam a atmosfera, né, após a perturbação. Então esse é um ponto interessante, tirar a nossa visão do caos, da perturbação, e olhar o que é que Deus quer, permitindo que isso aconteça. Outra coisa, o progresso intelectual e o progresso moral são duas linhas necessárias e complementares, são aquelas duas asas. Como a Kéria já colocou, elas nem sempre se desenvolvem juntas. Normalmente a asa do intelecto se desenvolve primeiro e puxa como consequência a asa da moral, né? E essas forças devem se equilibrar, elas têm que funcionar equilibradas para que a evolução se dê. Normalmente o intelectual vai na frente e a moral é a consequência. Outro ponto importante: a marcha do progresso não pode ser detida, né? Nós temos o gene do progresso e ninguém detém. Ele pode ser regular e lento. Quando o povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca um abalo físico ou moral que o transforma. Então nós somos condenados à evolução, né? E se nós começarmos a atrasar muito passo, a providência vem e nos dá um chacoalhão para que a gente possa dar sequência no nosso processo de progresso. Então vamos lá, vamos começar a examinar a história então agora com esses conceitos que nós colocamos. Primeira coisa, nós vamos lá na pré-história, né? O homem apareceu entre 4 e 1 milhão de anos antes de Cristo. Nasceram-se 3 etapas dessa evolução do homem: o período paleolítico, que é a idade da pedra lascada, que vai de 500 mil a 8 mil antes de Cristo; o neolítico, que é a pedra polida, que vai de 8 mil a 5 mil antes de Cristo;
e depois a idade dos metais, que vai de 5.000 a 4.000 antes de Cristo. Aqui a gente já tem uma coisa interessante para a gente olhar. Esse período muito longo, esse período um pouco mais curto, esse período também mais curto. Então, à medida que nós vamos avançando na evolução, essa evolução passa a ser mais rápida, né? E isso nos dá uma esperança muito grande. E a gente vai ver ao longo do tempo como isso é uma verdade também. Lá no Paleolítico, na Idade da Pedra Lascada, é onde o homem começa a se distinguir dos outros animais, né? Onde aquele princípio espiritual que passou milhões de anos ali se preparando, começa a viver a experiência com o homem. Então ele era um mero coletor de alimentos, ele criava armas muito rudimentares para caçar, né? Ele vivia de coleta de alimentos e caça. Ele era nômade, morava em cavernas, daí que vem o nome, né? O homem das cavernas. E ali ele já apresentava os primeiros registros de sociedade, da vida em sociedade. Então isso já mostra que é o fim do homem, né, ou daquele princípio do seu estado natural. Como a Clélia também colocou, nós temos o estado natural e a lei natural. A lei natural é a que nos impulsiona para o progresso. E o estado natural é aquele estado em que nós estávamos antes de qualquer registro de sociedade, de civilização. De civilização e estado natural, elas não combinam. Então, é até uma coisa interessante a gente olhar. Se nós olharmos uma tribo indígena e falarmos, eles vivem no estado natural. Não, eles não vivem no estado natural. Eles já têm resquícios de civilização, de hierarquia, né, e de sociedade. Eles não estão no estado natural. Assim como os homens das cavernas também não estavam. Eles já tinham registros de sociedade. Vejam que esse é o período mais longo de todos, de 500 mil anos a 8 mil anos. Então o homem demorou muito para dar esses primeiros passos. E uma vez que ele deu esse primeiro passo, né, o que é que aconteceu para que ele passasse de um estágio para o outro? Veio a providência divina. Então, por volta de 10 mil antes de Cristo, houve uma mudança climática que ocasionou o surgimento de desertos. Quando surgiram os desertos, diminuiu a caça. Então esse homem foi forçado a se mexer. Ele foi forçado a mudar a sua forma de vida. Então ele passa a viver perto de rios e lagos, né? E ele passa a ter moradia fixa. Ele deixa de ser nômade. Então ele começa a ter que se fixar em um lugar, porque a caça, como havia os desertos, não dava mais para ele ser nômade. Eu caço aqui, a caça diminuiu, eu vou para lá, a caça diminuiu, eu vou para lá. Porque até ele transpor o deserto, eles morriam. Eles não tinham o que comer. Lembra que não tinha geladeira naquela época, né? Então não tinha como o cara preservar os alimentos. Ele matava a comida, e amanhã tinha que matar de novo, né? Ou ele morria de fome. No deserto ele também não conseguia coletar nada. E aí passa para o período neolítico, que é o da pedra polida, que vai de 8.000 a 5.000 antes de Cristo. E lá nós já temos algumas coisas interessantes. Como ele passou a viver no mesmo local, também a questão da coleta e da caça era restrita, né? Ele estava num local pequeno, se ele coletasse tudo aquilo, ele não teria como sair e ir para um outro local. Então ele começa a desenvolver a agricultura. Ele continua com a caça e a pesca, mas ele já vai começar a cultivar aquilo que ele quer coletar. Ele domestica o boi, o cavalo, a ovelha e outros animais, também para que ele pudesse ter uma caça, entre aspas, abundante, para que ele não dependesse de pegar o que ele encontrasse na frente. Já começa a se encontrar roupas de fibras vegetais, né? Linho e algodão, porque quando ele começou a plantar, ele já teve condição de descobrir esses elementos aqui. Começa a utilizar o barro para fazer pote, panela e outros utensílios. Por que só nessa idade ele começa a fazer isso? Porque ele tinha que transportar isso quando ele era nômade, não dava para ficar carregando as coisas. Eles não tinham meios de transporte. Lembra que na era anterior, eles não tinham animais domesticados. Então, como é que eles iam transportar tudo nas costas? Então, eles não faziam objetos. A partir do momento que ele teve uma residência fixa, ele passa a ter condição de usar esses utensílios. Passa também a utilizar osso, madeira e pedra polida na fabricação de instrumentos, né? Daí o nome da idade, né? Da pedra polida, do período neolítico. E aqui começa os primeiros movimentos rumo à espiritualidade, o primeiro despertar da espiritualidade. Então, à medida que o homem vai começando a se desenvolver intelectualmente, forçando o seu intelecto para melhorar as condições de vida, naturalmente ele começa a se encontrar com a espiritualidade. Então é a asa do intelecto puxando a asa da moral,
Não adiantava antes pegar lá um homem da idade anterior, né, e tentar incutir nele a questão da espiritualidade. Ele precisava de ter um preparo melhor. É nessa era que acontece isso, aonde ele tem já o culto aos mortos e às naturezas expostos em pinturas rupestres e em alguns adereços. É a infância espiritual do ser humano, então. Ela acontece nessa época aqui, entre 8 a 5 mil anos antes de Cristo. Aí passamos para a idade dos metais, que vai de 5 mil a 4 mil anos antes de Cristo. Notem que período regenerando, né? Então, o homem passa a usar metais, essa é a chave dessa época, né? Que é o cobre, o ouro, o estanho para fabricar instrumentos, né? Armas, ferramentas. Então, já foram encontradas várias ferramentas, né, com o uso desses produtos, né, nessa época aí. Surge o bronze e o ferro, e existe aqui um grande avanço na agricultura e a descoberta da escrita. A descoberta da escrita é a que marca o fim da pré-história e o início da história. Esse é o ponto onde se divide esses dois segmentos aí. E aí nós entramos na Idade Antiga. A Idade Antiga ela vai de 4 mil a.C. até o século V. Também é um período bastante longo, né? Também aí tem 4 mil anos de intervalo. É quase igual ao último período da pré-história. Nesse momento aqui, na Idade Antiga, é onde existe o grande despertar espiritual da humanidade. É ali que surge realmente esse ímpeto, né, espiritual do ser humano. E nós temos aqui dentro um outro conceito, um conceito daqueles que nós falamos lá atrás, que é o auxílio dos mais avançados. Nessa idade, nós sofremos grande influência dos exilados de Capela, dos espíritos exilados de Capela. Eles estão exatamente nesse ponto, na Idade Antiga, no final da pré-história e no começo da Idade Antiga. Foi aí que reencarnaram aqueles espíritos que vieram de Capela com o intuito de terminarem o seu processo evolutivo para dar sequência no plano já de regeneração, né, e também com a missão de nos auxiliar na nossa evolução, no nosso progresso. Então nós tivemos aí Deus, né, a providência divina, encaminhando para que a população terrena, para que o ser humano conseguisse acelerar sua marcha de progresso, e tivemos o auxílio dos mais avançados, aqueles irmãos que, sabendo ou não, vieram para cá e nos ajudaram. Então nós temos aí, como exemplo, as doutrinas esotéricas do Antigo Egito, as grandes construções também do Antigo Egito, né, aquela parte toda de astronomia, de ciência, né? Nós temos a extraordinária filosofia dos Vedas na Índia, que é maravilhoso, você observar como as pessoas lá 5 mil anos antes de Cristo tinham conhecimento de anatomia profundo, um conhecimento de espiritualidade profundo, coisas absolutamente incompatíveis com os conhecimentos detidos naquela época. Era então a adolescência da humanidade que começava. Então o ser humano começa a entrar nessa adolescência no segundo milênio antes de Cristo. Nesse segundo milênio, no reinado desse Akhenaton, que esse faraó, ele promove a primeira grande revolução religiosa que se tem notícia na história. Ele tenta implantar no Egito o culto a um Deus único em uma civilização politeísta. Então pode-se dizer que ele foi um precursor, né, do Charlton Heston aqui, do Moisés. Né? Então o que acontece? 200 anos depois, poucos séculos depois, Moisés vem e apresenta o povo de Israel as tábuas com os 10 mandamentos, e aí sim implanta a primeira religião monoteísta. Correto? Então nós tivemos aqui um precursor e tivemos Moisés depois. Então aqui, no segundo milênio antes de Cristo, já começa a se preparar a humanidade passa daquela infância espiritual para um período de adolescência espiritual. E aí, nesse mesmo período, começam a acontecer coisas extremamente interessantes, como, por exemplo, a iluminação do Siddhartha Gautama, né, que é o Buda. Ele era um príncipe rico, né, da região lá na Índia, né, e ele sai para buscar essa iluminação. E ele tem 4 visões, e essas 4 visões fazem com que ele seja o iluminado, né, e se transforma no Buda. E aí, dessas 4 visões, ele traz aqui um pequeno compêndio de alguns preceitos, né, do budismo. Compreensão da transformação permanente do universo. Veja, isso lá atrás, né? 2 mil anos, 3 mil anos antes de Cristo.
a necessidade de uma conduta ética e sólida, compaixão por todos os seres sencientes que sentem e sofrem, respeito profundo por todas as formas de vida. Isso no século VI a.C. Aí chegamos no ponto que talvez seja o marco zero da humanidade, né? Quando o nosso mestre, o governador do planeta Terra, reencarna, né, no planeta Terra e traz para nós o maior evento da humanidade. Nasce lá naquelas origens humildes, naquele vilarejo que sequer figurava no mapa naquela época, e traz conceitos profundos para uma humanidade que estava se preparando para receber aqueles conceitos. Com certeza estava bom, senão não teria trazido, né? Mas ele revoluciona com coisas como bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu, né? E traz para nós o maior tratado de todos, que é o Pai Nosso. Então Jesus Cristo traz ao marco zero, tanto que a história começa a ser recontada a partir desse evento de Jesus Cristo, e aí sim continuamos na nossa adolescência, um pouco mais espiritual, um pouco mais para frente, né, no ano de 570, Muhammad, depois que explicou Maomé, nascido em Meca, tem 40 anos, segundo os escritos, recebe a visita do anjo Gabriel, que passa para ele a existência de um único Deus. E ele começa a pregar o monoteísmo na região dele, é percebido, tem que se exilar daquela região em que ele vivia, e surge então a religião muçulmana, que hoje é a segunda maior religião de que se tem notícia. Primeiro é o cristianismo, depois nós temos a religião muçulmana, e depois nós temos os hindus, né, que ali na verdade é um conjunto de religiões, e em quarto o budismo. Então Maomé traz aqui uma religião que, para nós, o mais interessante é a questão de ser uma religião monoteísta também. Então ele coloca lá como base um Deus único, Maomé como profeta, né? E aqui depois ele cria todo o problema, né? Porque Maomé como profeta, nós temos Jesus como nosso guia, então aí começa um grande problema. Mas essas duas religiões, na síntese, elas têm muitas coisas parecidas, né? Assim como no budismo também, assim como no hinduísmo também. Então, quer dizer, aqui já cai na questão do ser humano mesmo, né, do nosso atraso. Então, todo o problema que ocorreu depois em função de Maomé, de Jesus, daquela coisa toda que a gente vai dar uma passada aqui, é em função não dos conceitos em si, sim do nosso estágio evolutivo, né? Dar esmola, oração diária, jejum, enfim, várias coisas aí que são base da religião muçulmana. Na Idade Antiga também nós vimos um grande desenvolvimento das civilizações. Então foi uma explosão, né? O ser humano passou todo aquele período da pré-história se preparando. Quando ele chegou na Idade Antiga, ele estava preparado para se modificar completamente no sentido espiritual e também no sentido de civilização, no sentido de povos. Então nós tivemos vários exemplos aqui. Aí eu liguei alguns, como os sumérios, na Mesopotâmia, que eles, de lá se originou a escrita e a urbanização das cidades, a civilização egípcia, que nós já falamos um pouco, né, que trazia para nós a vida após a morte, a astronomia, construções, a religiosidade, enfim, toda aquela maravilha que persiste até hoje lá. A Grécia e Roma, que foram os maiores formadores da civilização ocidental. Nós temos os hebreus, que trouxeram para nós a primeira civilização monoteísta, né, que foi a primeira civilização monoteísta. Os fenícios, que eram os senhores do mar, do comércio, né, e também foram eles que inventaram o alfabeto, né, os sumérios inventaram a escrita, os fenícios inventaram o alfabeto, e na América, na época pré-colombiana, também viveram os astecas, os incas e os maias, que eram civilizações extremamente avançadas para a época, né, que segundo a doutrina espírita, segundo o livro Exilados de Capela, também tiveram forte influência dos espíritos reencarnados vindos de Capela. Ainda na Idade Antiga, houve a criação do Estado e começa a governar determinados locais. Então foi a época da expansão de Roma, onde eles começam a conquistar territórios e a governar esses territórios. Então eles criam leis e regras para que esses territórios se submetessem. Então eles começaram a criar essas leis, essas regras, justamente no que
garantir a condição de organização e bem-estar das populações, principalmente daquelas em que eles governavam. E essa idade antiga vai até o século V, com a queda do Império Romano. Era necessário que houvesse uma nova ordem. Então, mais um conceito daquele lado, havendo impedimento do progresso, né? Porque Roma dominou o mundo, então queria que as coisas funcionassem a modo romano e não tinha interesse que a coisa se desenvolvesse, tinha que ficar ali dentro daquele jeito, né? Era o prazer de Roma, porque isso é o que interessava. Então, era necessário uma nova ordem, novos voos, e se deu uma queda do Império Romano. Aí entramos na Idade Média. A Idade Média vai do século V até o século XV. Então foram 10 séculos de Idade Média. Aonde nós tínhamos lá uma sociedade totalmente hierarquizada. Ela era formada basicamente por três faixas. Tinha a nobreza feudal, que eram os senhores feudais, os cavaleiros, condes, duques e viscondes. Eles normalmente eram os donos das terras. Eles tinham as terras. O clero, que era a igreja, tinha grande poder econômico e era responsável pela proteção espiritual da sociedade. E tinha grande poder, então os dois governavam. E tinha os camponeses, que eram os grandes oprimidos, os grandes pagadores de impostos. Então nós tínhamos duas camadas que oprimiam e uma grande camada que sustentava esse contexto todo aí. Foi chamada a Idade das Trevas, foi uma idade dominada pela superstição e pela política repressora. Ali começa a Inquisição medieval, com o controle, principalmente através do terror. Então, tudo isso também realizado por questões de interesse próprio. Tanto a igreja quanto a nobreza feudal colocavam o terror nos povos para poder dominar. Então, isso durou, por isso que ela foi chamada a Idade das Trevas. E ali, ainda dentro desse período da Idade Média, houve uma expansão árabe e aonde os muçulmanos conquistam Jerusalém. Aí o Papa Urbano II convoca a primeira cruzada para expulsar esses infiéis. E ali começa toda essa confusão entre cristãos e muçulmanos, que dura 2 séculos, com milhares de mortos, um rastro enorme de destruição por onde ela passava. Além disso aqui, da parte das cruzadas, existiam as guerras medievais, que eram os senhores mesmo feudais brigando entre si para conquistar o território do outro. Então foi uma época de muita guerra. Então se a gente vê os filmes da Idade Média, era guerra, era um matando o outro o tempo inteiro, aqueles castelos sendo sitiados, cidades sendo arrasadas, e sempre os camponeses levando a tinta, né? Pior, ele invadiu o castelo do outro, fazendo um acordo lá, mas já tinha matado os camponeses, pilhado, feito as coisas todas. Então você vai camada mais baixa e você é prejudicado. Aqui nós temos 2 conceitos daquele. Demorava demais para o progresso acontecer e havia uma tentativa de impedir o progresso por parte daquelas 2 casas. Aí nós temos, de novo, a providência divina intervindo. O que acontece? Vem os navios do Oriente com as mercadorias, dentro desses navios vem os ratos, e dentro dos ratos vem a famosa peste negra ou peste bubônica. E essa peste devasta 1/3 dos habitantes da Europa. Ela acabou com 1/3 da população. Ela era transmitida através desses ratos e pulgas aqui. E ela juntou, né, o rato, a pulga, com as condições higiênicas da Idade Média, que eram péssimas, né? Também, se a gente vê os filmes, a gente olha aqueles castelos, aquelas coisas, aquele pessoal lá devia cheirar muito mal, né? Mas não desceu uma vez por ano, mas lá nasceu o perfume francês. Esse tudo perfume devia ser terrível. Né? Então juntou essas condições precárias de higiene com esses ratos e essas pulgas, e 1/3 da população foi dizimada. Pronto. Junto com essa peste negra, veio uma crise na produção de alimentos, porque morreu 1/3 da população, quem é que ia plantar? Pagava nada comer. Aí começou a aumentar os impostos, taxas e obrigações, porque nem a igreja e nem os altos escalões que iam abaixar o seu padrão, aumentam os impostos, começam a ter as revoltas camponesas na França e na Inglaterra. O pessoal começa a se insurgir contra isso e fala, não queremos mais. É bem assim, né? Já morreu 1/3 mesmo, tiver que morrer todo mundo, vamos embora, né? Já perdemos quase tudo mesmo. Então, beleza, eles combateram essas revoltas com muita violência, né? Mas como elas estavam estagnando o progresso, não adianta, elas traziam conquista aos camponeses, porque alguns conseguiam brecar, outros não. E aí inicia então a transição do período feudal para o capitalismo. Foi nessa época aqui, e chegamos no século XV com o fim da Idade das Trevas, com a conquista
justiça desses camponeses frente aos senhores feudais e ao clero. E aí nós entramos na Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789, portanto 3 séculos. Então, de novo, vejam que veio diminuindo, né? De 500 mil até 8 mil, de 8 mil até 5 mil, de 5 mil a 4 mil, aqui nós temos só 3 séculos, são 300 anos para passar de uma idade para outra. Então, à medida que nós vamos nos evoluindo, essa evolução é rápida. Né? Então, isso é bastante interessante, né? E preocupante também. A gente ficar parados ou passar por cima da gente, uma hora dessa. Mas aqui nós tivemos nessa Idade Moderna 3 movimentos aqui que marcaram esse início da Idade Moderna. O Renascimento, ou a Renascença, que é uma redescoberta ou a revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica, em direção a um ideal humanista e naturalista. Então aí já é o ser humano, aí existe uma pausa e o ser humano começa a olhar para dentro de si. O ser humano começa a olhar para o lado moral. Então nós queremos agora um mundo humanista e naturalista. Então já é aquela segunda asa tentando se equilibrar. Então uma sai na frente e vê que não consegue bater sozinha. Então ela tem que trazer a outra, porque desequilibra. E aí se desequilibra não consegue voar. Então ela tem que trazer a outra. Mesmo que a nossa tendência seja a de bater só uma ao mesmo tempo. Passa por uma grande reforma religiosa, a igreja perde o seu poder, a infalibilidade papal deixa de ser aceita. Entra lá Lutero, Calvino, com as revoluções protestantes, e a política se separa da religião. Então aquela religião que na Idade Média mandava e desmandava o mundo, perde totalmente a força, e eles separam. Tá bom, a religião, você fica lá com as suas coisas, e a política que segue de outra forma. Eles não queriam mais a religião se metendo nas questões políticas daquela época. E outro ponto que marca muito o início da Idade Moderna são os descobrimentos marítimos. O iluminismo, que é um outro movimento que fez parte muito importante nessa época moderna, e aí nós vamos de novo para os círculos mais avançados. Ele é um movimento cultural que começou na Inglaterra, na Holanda e na França, se deu lá nos séculos 17 e 18, e ele trazia ideias de liberdade política e econômica. Então era um ser humano, não era mais o ser humano da Idade Média, já era um ser humano pensante, político, economicamente, humanista, naturalista. Então já estava pensando em outras formas de conduzir a vida dentro desse planeta. E no iluminismo, René Descartes tem uma frase extremamente interessante, que é uma das bases do iluminismo, que é essa aqui, ó: para se chegar à verdade, se duvide de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. Então estava um ceticismo muito grande. Eles queriam provar através do iluminismo, e depois veio uma situação de evolução científica muito grande. Tudo poderia ser provado através da ciência, tudo tinha uma explicação e poderia ser provado. Então foi até um ceticismo que levou ao materialismo, mas foi muito importante nessa época, foi extremamente importante. E aquela coisa, tudo que exagera no mundo, que farta, depois a pessoa não quer nem saber mais. Então, quer dizer, é meio que assim, eles se encheram de religião, eles se encheram daquelas coisas impostas, e aí eles foram para um lado totalmente distinto, que agora não tem mais nada, agora tudo tem que ser provado. E aí nós estamos começando um processo de voltar para o centro, que é onde vai lugar das coisas. Então, esse iluminismo foi feito pelos filósofos e economistas, que eram os pregadores da luz e do conhecimento, por isso que eles se denominavam iluministas, os pregadores da luz. Acontece a Revolução Industrial na Inglaterra, aí um grande desenvolvimento tecnológico, se descobre lá as máquinas a vapor, os trens a vapor, os navios a vapor. Então o transporte passa a ser muito rápido, a troca de experiência do comércio. Então tem um desenvolvimento muito grande, e junto com ele traz conquistas sociais, que foram os primeiros sindicatos, as primeiras situações de direitos dos trabalhadores, que antes eram tratados unicamente como seres nascidos para servir e para pagar impostos. Essas ideias iluministas dão início a uma era de grandes revoluções. Ela influencia na independência dos Estados Unidos, nos movimentos emancipadores da América Latina e principalmente na Revolução Francesa. Foi a Revolução Francesa que trouxe fim à Idade Moderna. E houve um grande avanço para a humanidade nesse período, científico, filosófico, e era uma preparação para grandes saltos. E nesse momento, eles começam com um grande domínio da razão. No início era marcado por essa corrente filosófica que eram os iluministas,
grande progresso tecnológico científico, busca por novas alternativas de convivência social. Então, o ser humano experimentando as coisas, né? Então, veio o sistema comunista lá, pelo Karl Marx, a reivindicação da queda do Estado pelos anarquistas, a democracia romana sendo experimentada, né? Então, começa-se a experimentar qual é a melhor forma de viver nesse planeta, né? Qual é a melhor forma, qual é a mais igualitária, né? E aí Deus intervém novamente. É a passagem da adolescência para a maturidade espiritual, providência de novo, né? No século das luzes, a ciência se torna soberana, a senhora das mentes dos corações, que é o caso, né? Na Idade Média era a religião que mandava em tudo, né? Era aquela questão, não era bem a religião, né? Era a superstição e a imposição. Aí aqui agora a ciência tomou conta de tudo, aí entra Deus e traz para nós um consolador no momento, né? Que também nós estávamos preparados para receber. Os espíritos se mobilizam, né, sob a inteligência de Kardec e levam a humanidade à doutrina espírita, que vem trazer as contribuições que a Clélia e a Daniela já nos colocaram aqui. E aí nós entramos na idade contemporânea, que vem até o século XX, né, que aliás ela começa lá atrás e vem até o século XXI, cara, até agora aonde nós estamos. Nós estamos vivendo, estávamos principalmente no começo da idade contemporânea, uma crise da passagem de uma idade para outra, né? É a ilusão da juventude contra as obrigações da maturidade. Então, aquela hora a gente não sabe nem se é adolescência, aquela coisa da adolescência para a maturidade. Eu não sei se eu sou menino, não sei se eu sou homem, não sei se eu falo moço ou se eu falo filho. Então, nós vivemos esse negócio aqui, né? A gente já passou isso aí com um monte de menino. Sofreu a vida inteira isso aí. Aí a humanidade se lança indecisa nos braços do materialismo. Foi onde aconteceu a maior onda de materialismo, né? Sobretudo na Europa. E entra uma busca desenfreada pelo bem-estar material a qualquer preço. Então começa todo mundo a olhar só para o seu umbigo, para a sua individualidade, né? Nesse momento aqui dessa ilusão da juventude, influenciado por todas aquelas filosofias que são maravilhosas, mas que precisam de ter o seu equilíbrio encontrado. E Deus o que faz? Nos permite o livre-arbítrio. Vai lá e testa. Faz parte, né? Faz parte do progresso. E aí, no século XX, acontecem as maiores catástrofes já registradas na história inteira, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, 6 milhões de judeus, né, dizimados nessa loucura, a bomba atômica, na sequência a Guerra Fria, que pairava o terror, né, o pânico, em que em qualquer momento podiam apertar um botãozinho e dizimar o planeta Terra, e as guerras das independências das nações. Então, quer dizer, no momento em que nós estávamos mais, talvez, preparados espiritualmente, mais amadurecidos filosoficamente, nós cometemos as maiores atrocidades, né, da humanidade inteira. Que Deus permite, porque é assim, é o livre-arbítrio. Igual às vezes você permite um filho fazer alguma coisa sabendo que ele vai quebrar a cara, porque às vezes você fala, é o jeito que ele tem que aprender, né? Falar, eu já falei, né? Nós tivemos todos aqueles citados lá atrás que falaram, que provaram, que deram suas vidas, né? Que mostraram o caminho a seguir, mas nós, no nosso estágio evolutivo, temos que encontrar os nossos próprios caminhos. Sobraram países arruinados, medo e desesperança nessa história toda. Mas, de novo, Deus, né, que não bate, mas vamos usar aquele termo, bate com a mão e a faca com a outra, né, do mal se tira o bem, também é um conceito daquele. Durante a Primeira Guerra Mundial, as nações se reúnem no Tratado de Versalhes e cria a Liga das Nações. Então ali também eles viram, não pode ser assim, né? Isso aqui nós extrapolamos, nós passamos do limite. Também cria a Liga das Nações, que era uma esperança de paz mundial. Essa Liga era um órgão responsável pela manutenção internacional onde todos os estados foram submissos e obrigados a respeitar as normas básicas de conduta. Bonito, né? Só que não funcionou. Até a caminha não funcionou. Quanto é? Aí agora funcionou. Então, do mal se tira o bem. Na Segunda Guerra Mundial não funcionou por quê? Porque se tivesse funcionado não teríamos tido a Segunda Guerra Mundial, né? Tivemos a Segunda Guerra Mundial. E aí o que as nações fazem? Elas se reúnem de novo, né? Incansavelmente. Nós não podemos deixar isso acontecer. Vai lá e substitui a Liga das Nações pela ONU. E na ONU procura-se a manutenção da paz, a defesa dos direitos humanos, das liberdades fundamentais, promover o desenvolvimento
escala global. É a busca por igualdade, a busca por um mundo ideal. Né? Cheio de defeito ainda, pela nossa condição, pelo nosso estágio, mas louvado demais. Né? É do mal tirando o bem. De todo aquele mal que aconteceu, não podemos deixar mais acontecer, temos que fazer alguma coisa diferente. E aí, em 1948, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, acontece a proclamação dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, trazendo direitos básicos invioláveis no âmbito global e a garantia de direitos sociais, econômicos e culturais para todo o planeta. Novamente, estamos caminhando ali, mas se a gente olhar quanto tempo levou para a história, quanto tempo levou a Idade Antiga, eu acho que nós estamos caminhando errado, né? Nesse sentido de fazer com que isso se torne verdade. Nós temos um desafio de ir adiante. A marcha do progresso não para, nós temos que caminhar, nós temos que ir para frente, né? Nós estamos condenados a andar, não dá para falar, não, cansei, quero ficar aqui. Em Nova York, no ano 2000, eles fizeram uma reunião e fizeram a declaração do milênio, traçaram metas que eram para acontecer até 2015. São várias, eu coloquei algumas aqui apenas. Reduzir pela metade o índice das pessoas que sofrem com fome, garantir o ensino básico a todas as crianças, reduzir em 2/3 a mortalidade de crianças, reduzir em 3/4 a taxa de mortalidade materna, deter a propagação do HIV, reverter a perda de recursos dos animais, reduzir pela metade a população sem acesso à água potável. Tinha mais uma aqui de igualdade do sexo, mas eu tirei muito a Daniela fez uma coisa bem pior. Mas tem essa também, né? Promover a igualdade entre os sexos, sobretudo naquelas regiões onde ainda a mulher é tratada com muita diferenciação. Não é? Mas veja, é um tratado extremamente interessante. Nós estamos perto de 2015 já, né? Então, quer dizer, muito disso não vai acontecer, mas muito disso está acontecendo. Então já demos os primeiros passos, já tomamos algumas atitudes com relação a isso. Nós precisamos seguir adiante, nós já vimos que o modelo anterior não está certo. E o caminho é esse, é Deus que está nos ajudando. E aí, nós temos caos, desordem e confusão de novo. Em 11 de setembro, os atentados de 11 de setembro nos trazem medo. De novo, medo do terror, medo de uma guerra, medo de uma guerra que escambe para uma guerra mundial e que com as armas nucleares pode ser que dizime o nosso planeta. Nós tivemos depois a crise econômica de 2008 e 2009, que também foi muito ferrenha, também atingiu o planeta de maneira bastante grave. Só que aí, por outro lado, nós temos que levar os nossos pensamentos de novo para os desígnios divinos, o outro conceito daquele lá. O que Deus quer mostrar para nós com isso? Essa questão dos atentados, muitas vezes, é aquilo, nós chegamos no limite da nossa briga. Até onde nós vamos chegar? Jogar avião um na casa do outro, matar pessoas inocentes, até onde? Então, faz com que a gente pense com mais profundidade nesses assuntos. E essas coisas aqui fazem com que a humanidade inteira pense, não só algumas pessoas pensem. Cristãos, muçulmanos, todos têm que parar e todos têm que pensar no mesmo assunto. É isso que nós queremos? Nós queremos mandar o filho para a escola e não saber se ele volta, se a escola vai explodir? Está certo isso? Foi isso que o meu Deus quis? Foi isso que o seu Deus quis? Então, às vezes, as coisas têm que tomar proporções grandes para que a gente possa refletir. E aí nós estamos vivendo agora coisas interessantes. A Primavera Árabe, que começou em 2010 para 2011, que são os países árabes buscando a democracia, se revoltando contra aquelas questões de tirania com os seus ditadores. Claro, tem derramamento de sangue, tem abuso, tem um monte de coisa, mas tem um lado muito positivo nisso, que é, de novo, assim como aqueles camponeses franceses que não quiseram mais aquela condição, os nossos irmãos árabes também não querem mais essa condição agora. Eles querem uma nova vida, uma vida diferente, onde eles possam ter liberdade. E quem sabe eles tendo essa liberdade, um pouco dessas coisas aqui podem também ser acomodadas. Porque muito do terrorismo, muito do fanatismo é imposto até por interesses próprios. Eu quero que isso aconteça, e isso acontecendo eu domino. A partir do momento que se estabelecerem democracias, as coisas começam a se dissipar. Que interesse eu tenho que alguém exploda uma escola, que alguém exploda um local comum? Não é? Então são coisas interessantes. Aqui nós temos outras coisas interessantes. A própria população do nosso planeta
tomando consciência de que as coisas precisam andar, de que aquela carta, né, feita em 2000 para 2015 tem que acontecer, né, sob pena da humanidade acabar se desintegrando nas suas lutas. Então a gente vê lá os dois jovens mais ricos do mundo, Warren Buffett e Bill Gates, doando toda a sua fortuna, né, para causas humanitárias. Toda a sua fortuna. Não é que eles doaram 10% dela, eles doaram toda a sua fortuna, que dá em torno de 40 bilhões de dólares. É mais dinheiro do que o PIB de muitos países. Esses dois caras vão lá, montaram, Bill Gates montou uma fundação, a Fundação Bill Gates, e o Warren Buffett deu todo o dinheiro dele para o Bill Gates usar em causas humanitárias. O Bill Gates já está todo voltado para a fundação dele. Eliminação da AIDS, ensino, desenvolvimento da África, todas causas humanitárias. Muitas delas traçadas lá naquele período de 2000 até 2015. Então, dentro desse desafio, o progresso segue a sua marcha. A humanidade vai amadurecendo. A doutrina espírita está aí trazendo a realidade da vida, né, trazendo para nós o real caminho, né, trazendo para nós a relatividade da nossa vida terrena e a grandeza da nossa vida espiritual. E aos poucos ela vai se infiltrando nos corações e nas mentes das pessoas, se não como a doutrina espírita, mas como as várias doutrinas espiritualistas que nós temos hoje espalhadas pelo mundo, que fazem o mesmo efeito. Então está aqui, nosso destino está traçado e o nosso mestre está sempre do nosso lado, à nossa disposição, vamos dizer assim, porque eles não se cansam nunca, nem os espíritos protetores e nem Jesus. Então, que Jesus nos acompanhe e nos abençoe. A vingança também é um bom sintoma. Olha, realmente o trabalho deles foi excelente, bastante reflexão. E eu estava pensando, né, da bênção de ter convivido com esses 3 meninos aqui, quando eles eram tão crianças e agora os vendo falar, expor talvez, existe a lei do progresso mesmo. Em bom português, né? Puxando a brasa na nossa vida, só falando em bom português. Se hoje estamos se voltando para falar, aprendendo uma nova português. O chefinho ganhou. Alguém quer fazer alguma pergunta para eles, alguma observação? Ou podemos encerrar? Então, muito obrigada, vocês 3. Estamos muito felizes mesmo com esse trabalho e tivemos uma abertura fantástica do estudo das leis.